Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos vocês. Nós vamos continuar estudando um pouquinho mais de uma das cartas que Paulo escreveu. Então, a igreja pode abrir a Bíblia lá no livro de Filipenses. Capítulo 1. Está lá na página 1376. O tema da nossa ministração de hoje se chama O Privilégio de Viver em Cristo. Essa mensagem eu recebi há um tempo atrás. Eu ainda estava no período de aula e eu não me lembro exatamente de quem era a ministração naquela quarta-feira. E eu continuei lendo o texto que a pessoa parou. E aí eu cheguei nesses versículos de Paulo. E ele começa dizendo no verso 12 o seguinte: então, ele vira para os filipenses, ele está escrevendo um relato do que ele tem passado, mas, diferentemente de um ser humano que não está firmado em Cristo, o que ele faz? Ele conta sobre as vivências dele de um ponto de vista espiritual. Então, ele não fica se lamentando das prisões, nada, mas ele conta o lado que é o lado espiritual de tudo aquilo que ele está passando. Então, ele começa dizendo no verso 12 o seguinte: mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Então, Paulo escreveu o livro de Filipenses aonde? Dentro da prisão. Então, ele fala, olha, tudo isso que eu estou passando não é à toa. Na realidade, contribui para maior proveito do Evangelho. E o que significa esse maior proveito do Evangelho? Verso 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os demais lugares. Então, até mesmo onde Paulo não estava, o testemunho dele chegava. Verso 14. E muitos dos irmãos do Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos para falar a palavra, sem temor. Então, aqui o Senhor começou a me chamar a atenção, porque Paulo, ele estava numa prisão horrível, né? Como a gente sabe que Paulo normalmente ele era colocado naquelas prisões interiores, onde normalmente não chega nem quase luz do sol, mas ele estava ali, escrevendo essa carta aos filipenses. E o que ele fala? Olha, essas prisões que eu tenho, essas prisões que eu tenho passado, eu não vejo como algo ruim. Por quê? Porque eu sei que a palavra está sendo pregada. E o que ele diz para a gente é, não importa se eu estou vivo, se eu vou morrer amanhã. Se a palavra de Cristo estiver sendo levada, até mesmo onde eu não chego, para mim isso já basta. E isso é algo que me chamou muita atenção. Paulo, ele era um homem abnegado, ele era um homem renunciado. A gente vai ver isso nos comentários abaixo mais para frente. E é algo que Deus tem me chamado a atenção e trabalhado comigo na questão do egoísmo. Porque, normalmente, qual que é a tendência do ser humano? Qual que era a minha tendência? Tudo tem que sair do meu jeito. E, normalmente, e Deus sempre nos incomoda quando isso está acontecendo. Ele sempre fala, não é assim que acontece. Só que muitas vezes nós preferimos dar as costas e Paulo nos dá uma lição de vida. Ele fala, olha, eu não me preocupo comigo mesmo. Se a palavra estiver chegando, levando confiança, levando coragem às pessoas, para mim isso já basta. Verso 15. Alguns, de fato, até pregam a Cristo por inveja e contenda, e outros também de boa vontade. Então, Paulo aqui ele começa a separar duas classes de pessoas. Qual que é a primeira? Aqueles que pregam a Cristo por inveja e contenda. E qual que é a outra? Aqueles que fazem isso de boa vontade. E agora ele vai expandir para a gente quais são essas duas classificações. Verso 16. Uns pregam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Então ele vira e fala, olha, algumas pessoas sabem que eu estou preso. Como ele falou, todo mundo está sabendo que eu estou preso. E o que está acontecendo? Se levantaram duas classes de pessoas. Umas que estão pregando a Cristo por amor, porque realmente amam a Cristo, e outras que estão pregando a Cristo simplesmente achando que vão me afligir ou que vão me atingir aqui dentro da prisão. Verso 17. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. E agora o verso 18 é o verso que representa o sentimento dele quanto a isso. Mas que importa? Não obstante,
De todo modo, seja na pretensão, ou seja, seja na vontade de se valorizar, como ele falou, por meio de contendas ou inveja, ou seja, na verdade, Cristo seja pregado. Então ele fala, olha, não importa se fulano está pregando, não importa se Beltrano está pregando, não importa as intenções de cada um, porque ele sabia que se Deus quisesse alcançar qualquer um, ele alcançaria. Paulo ele não queria se exibir, ele não pregava a Cristo para se mostrar. O eu dele estava fora de vista. Ele perdeu o eu dele de vista. Como foi ministrado para a gente, ele perdeu a sua vida para salvar-se. Ele fala, olha, não me importa quem está pregando, não me importa quais são as intenções. Independentemente disso, Cristo seja pregado. Se Cristo estiver chegando às pessoas, se a minha missão, mesmo indiretamente, estiver sendo cumprida, que Deus seja glorificado. E nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Então, outra lição que Deus me deu aqui, ele estava na prisão e ele fala o seguinte, eu não estou podendo fazer o que eu mais gosto, eu não estou podendo cumprir o meu chamado de uma forma direta, mas nisso eu me alegro. Nisso eu me alegro por Deus levantar mais pessoas para isso. Eu não preciso, Paulo ele fala para a gente, olha, eu não preciso me exibir, eu não preciso estar diretamente ali no meio pregando. Se Cristo estiver sendo levado, nisso eu me alegro até dentro da prisão. Agora, pula lá para o verso 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Paulo escreveu isso aonde, mais uma vez, irmãos? Dentro da prisão. Ele fala para mim e para você. Olha, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu só sei que Cristo vai ser engrandecido na minha vida. E ele continua. Tanto pela vida quanto pela morte. Paulo não sabia o que iria acontecer com ele no dia seguinte. Paulo não sabia o que iria acontecer com ele segundos depois de escrever isso. O que ele vira para os filipenses e fala é, Cristo vai ser glorificado na minha vida. Se eu tiver que viver, eu estarei cumprindo a vontade dele, eu estarei submetido à vontade de Cristo. Se eu tiver que morrer, eu morrerei cumprindo a vontade de Cristo. Então, em ambos os casos, ele fala, Cristo vai ser engrandecido na minha vida. E é uma pergunta que Deus faz para mim e para você. Será que Cristo está sendo engrandecido na minha vida e na sua vida durante todo esse período? E ele fala, ele vai ser engrandecido. Verso 21, que é um dos versos chaves da nossa ministração. Porque para mim, o viver é Cristo. Se eu viver, vai ser cumprindo o chamado de Cristo, vai ser vivendo o que Cristo foi aqui na terra. E o morrer é ganho. E se eu morrer, vai ser um ganho no sentido de eu vou ter cumprido o que Deus me pediu. Então, para mim, em ambos os casos, Cristo será engrandecido. Um versículo complementa o outro. E lá embaixo, aqui nos comentários da Ellen White, no primeiro parágrafo, está escrito 1:21. O que é um cristão? Então, Ellen White diz o seguinte, quando o apóstolo Paulo, por meio da revelação de Cristo, foi convertido de perseguidor a cristão, ele declarou que era como um nascido fora do tempo devido. A partir de então, Cristo foi tudo para ele. Então, aqui está a chave de tudo isso que Paulo falou para a gente. Por que Paulo tinha tanta força para falar isso? Porque Cristo foi tudo para ele. Para mim, o viver é Cristo, declarou. Essa é a interpretação mais perfeita, em poucas palavras, em todas as escrituras, do que significa ser cristão. Então, a Ellen White vira para a gente e fala o seguinte, se a gente pudesse reunir todos os escritos que nos instruem a como ser um verdadeiro cristão, a frase que resumiria tudo isso seria essa que Paulo disse. Para mim, o viver é Cristo. Paulo entendeu, essa é toda a verdade do Evangelho. Paulo entendeu o que muitos parecem incapazes de compreender. Quão intensamente sincero ele foi. Então ela diz para a gente o seguinte, Paulo não tentou pregar a santidade, algo que ele não estava vivendo. Ela disse que quão sincero ele foi, ela deu ênfase nisso. Paulo não disse da boca para fora, ele falou com todo o coração dele. Suas palavras mostram que sua mente estava centrada em Cristo. Então, as palavras dele
refletiram o coração dele. O que diz a palavra? Que a boca fala do que está cheio? Do que o coração está cheio. Cristo foi o autor, o apoio e a fonte de sua vida. Então, se você me perguntar por que Paulo tinha essa convicção, essa força de, em meio à prisão, falar Cristo vai ser engrandecido e se eu tiver que morrer, vai acontecer? Porque Cristo era o autor da vida dele. Ele não estava preocupado em viver a vida dele, ele não estava preocupado em continuar o mundo, a viver no mundo, porque a partir do momento que ele conheceu Cristo, ele perdeu de vista as vontades carnais, o eu dele, a sua vida. A Ellen White nos diz que a fonte de sua vida era Cristo. Agora, vai lá no verso 23. Então ele fala para mim, ele fala para a gente, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E ele continua dizendo, mas de ambos os lados eu estou em aperto. Então, tanto se eu viver quanto se eu morrer, eu sei que vou passar por provações e obstáculos. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas ele nos diz, se eu passar por provações na vida, se eu tiver que morrer, o meu maior desejo é estar ao lado de Cristo, o que é muito melhor. E depois que ele mostrou para a gente como era a vida dele, o caráter transformado dele, ele começa a dar aos filipenses alguns conselhos de como representar a Cristo aqui na terra, assim como ele fez. Então, vai lá para o verso 27. Então, ele fala, olha, em ambos os lados eu sei que vou passar por provações, mas eu estou disposto a isso, porque eu quero estar do lado de Cristo. E aí ele vira e diz o seguinte, que a vossa conversa seja digna, conforme o Evangelho de Cristo. E aqui a gente pode acrescentar que a nossa conversa e as nossas atitudes sejam dignas, conforme o Evangelho. E por que ele fala isso? Para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito. Então ele fala para a gente o seguinte, olha, vocês têm que dar o testemunho, porque independentemente se as pessoas estiverem entre vocês, ou se elas ouvirem falar de vocês, mesmo estando longe, o que elas têm que saber? Que vocês estão unidos em oração, que vocês estão juntamente com Cristo, sendo um com o Pai. Com uma só mente, combatendo juntamente pela fé do Evangelho. Então ele fala, olha, não é para vocês ficarem simplesmente unidos, parados aí dentro da igreja, ouvindo a palavra. Ele fala, vocês têm que se unir com Cristo, para quê? Para que vocês combatam juntamente pela fé do Evangelho. E aqui o verso 28 é um dos versos que Deus mais me chamou a atenção. Porque ele contou para os filipenses tudo o que ele tinha passado. Ele contou das prisões e ele estava relatando tudo aquilo que Deus estava fazendo através dele. E ele diz para os filipenses, e a gente pode aplicar para nós, o seguinte, verso 28. E em nada vos aterrorizeis pelos vossos adversários. Então, não fiquem com medo das pessoas que vão se levantar ou dos obstáculos que vocês vão enfrentar. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, para vós de salvação. E isto de Deus. Então ele fala para a gente o seguinte, olha, se vocês estiverem fazendo a obra de Cristo, o que vai acontecer? O diabo vai ficar quieto? Ele não vai ficar quieto. Ele nos afirmou que quando os adversários se levantarem, o que a gente tem que fazer? Se aterrorizar? Ao contrário disso, a gente tem que confiar em Deus. Por quê? Porque o que para eles é sinal de perdição, para nós representa a salvação. E por que representa isso? Porque significa que nós estamos no caminho correto. Então, quando estamos passando por provações, quando estamos passando por obstáculos, quando pessoas se levantam contra a obra de Deus, o que significa? Isso é sinal para nós de salvação. Significa que Deus está nos mostrando que nós estamos prosseguindo no caminho da santificação. O perigo seria se nós não estivéssemos passando por perseguição. Se qualquer um de nós não estiver passando por guerras, tanto na mente quanto externamente, algo de errado está acontecendo. Verso 29. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. E esse versículo foi muito especial para mim. Por quê?
porque ontem eu estava estudando com a Simone, né? E eu falei para a Simone, estava contando algumas coisas dela, eu falei, nossa, Simone, eu estou desanimada em relação a essa área da minha vida. E ela falou para mim o seguinte, isso aí é um privilégio, e ela não sabia que eu ia ler esse versículo. E procurando ele, uma expansão maior desse versículo, em outra versão, Paulo diz que é um privilégio a nós não somente crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Porque o viver em Cristo nos leva a ter que passar por provações. E isso é sofrer pela causa dele. Então Deus ele foi me mostrando, olha, o fato de você sofrer por Cristo é um privilégio que você precisa entender. Então ele foi ministrando isso ao meu coração. Muitas vezes Deus nos manda fazer algo que nós não gostamos. E a gente não entende isso como um privilégio, como o amor dele na nossa vida. E é isso que ele tem me mostrado. Olha, quando eu peço para você fazer algo que você não gosta, isso é você tem que se sentir privilegiado por estar cumprindo a minha obra, por fazer isso ou aquilo que eu estou te mandando. E é isso que Paulo fala. Olha, a nós foi concedido esse privilégio. A esse grupo separado foi concedido o privilégio de sofrer por Cristo. Tendo o mesmo conflito que já tendes visto em mim e agora ouvis estar em mim. Então, é algo que Paulo tinha muito firme nele. Ele falou, olha, independente da provação que eu passar, eu sei que eu tenho que estar confiante em Deus e que nada vai abalar minha fé. E é algo que Deus veio ministrando no meu coração desde que eu estava assistindo um seriado sobre o fim dos tempos em si. E apesar de vários erros teológicos de doutrina em si, o que eu pude perceber foi sobre a força que aqueles mártires, aqueles santos, enfrentaram todas as provações. Porque, mesmo com uma arma apontada na cabeça de cada um deles, eles tiveram a mesma atitude de Cristo. Qual foi? Não falaram nada, simplesmente aceitaram morrer, sofrer pela causa de Cristo. E é algo que muitas vezes eu me pego pensando, porque apesar daquelas palavras, quando vem a palavra de Deus fala, olha, toma cuidado, porque vocês podem ser enganados se vocês não se firmarem. E qual que é a nossa tendência humana? Jamais. Isso aí não vai acontecer comigo. E Deus está me mostrando, olha, você tem que estar mais atento do que você precisa estar. São detalhes que o diabo vai usar contra vocês, que se não estiver firmado, a gente vai acabar se desviando. E aí, para nós finalizarmos, aqui na terceira coluna, Paulo, o mais exaltado dos homens, vai mostrar para a gente duas características que resumem todo esse texto. Então, a Ellen White nos diz, nos registros dos que trabalharam e sofreram pelo nome de Jesus, não há nome que resplandeça com mais refulgente e puro brilho do que o nome de Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, é algo tremendo da gente pensar. O nome que mais brilha por aqueles que sofreram pela causa de Cristo é o nome de quem? O nome de Paulo. O amor de Jesus, ardendo-lhe no coração, fê-lo esquecido de si mesmo, abnegado. Ele era uma pessoa o quê? Abnegada. Ele não estava preocupado se ele ia viver, se ele ia encontrar com alguém que ele conhecia, se ele ia abraçar a família dele, se ele ia sair daquela prisão. Ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Ele estava dentro da prisão, mas os olhos estavam aonde? No céu. Estavam naquilo que Deus pediu para ele fazer. Ele vira o Cristo ressurreto e a imagem do Salvador estava-lhe impressa na alma e brilhava-lhe na vida. E como que a gente pode chegar nesse estado de a imagem de Cristo estar impressa na nossa alma? Quando a gente contempla a Cristo, quando a gente está focado em Cristo. Lá no Salmo 115, se eu não me engano, falam que aquelas pessoas que adoram os ídolos de pedra, de barro, tornam-se semelhantes a elas. Por quê? Porque contemplam, porque adoram. Mas o conselho que Deus nos dá nessa noite é: olhem para Cristo, se espelhem nele, para que a mesma coisa que aconteceu com Paulo aconteça comigo e com você, que é a imagem de Cristo vai estar impressa na alma. Com fé, coragem, fortaleza, que não podia ser intimidada pelo perigo, nem detida pelos obstáculos, que foi o que ele falou. Ele deu o conselho, ele falou, olha, não fiquem com medo dos obstáculos, não fiquem com medo dos adversários. Por que ele falou isso? Porque a coragem, a fé e a fortaleza de Paulo não poderiam ser intimidadas pelo perigo, nem detida por obstáculos.
ele avançou em seu caminho, de terra em terra, para disseminar o conhecimento da cruz. E Deus nos chama hoje a testemunharmos a vontade dele. E algo que Deus tem me feito orar também, em relação à faculdade, em relação às pessoas em que eu irei cruzar. Porque Paulo, ele fala para a gente, olha, o meu testemunho chegou aonde? Lá no verso que nós lemos 13. A todo o palácio. Aonde Paulo não estava, o testemunho era um só. Paulo está sofrendo pela causa de Cristo. E nós precisamos testemunhar isso. Até onde nós não estamos, até onde nosso nome, até onde nossa presença não pode chegar, que Cristo seja levado através da nossa vida. Que as pessoas possam falar, olha, aquela pessoa está mudada por causa de Cristo. Aquela pessoa testemunha a causa de Cristo. E para finalizarmos, o conselho que Paulo nos dá nessa noite, pula lá para o capítulo 2, o verso 4, que diz o seguinte. Então nós lemos que Paulo era uma pessoa abnegada e renunciada, e ele fala para nós no verso 4 do capítulo 2, olha, não atente cada um para as suas próprias coisas, não fiquem preocupados com vocês, somente com o que vocês querem conquistar, somente com o que vocês desejam, mas cada qual também para as coisas dos outros. Então, nesse tempo que o Senhor tem nos chamado, é para ficarmos quietos, é para levarmos a palavra como já tem sido feita, é para nos preocuparmos em fazer a causa de Cristo, nos preocuparmos em levar a salvação para aqueles que não têm conhecimento. E para finalizarmos, que haja em vós, que no nome de Jesus haja em nós, na Igreja Amor de Cristo, a mesma mente, os mesmos sentimentos, a mesma intenção que houve também em Cristo Jesus. Depois desse versículo, Paulo ele continua descrevendo quem foi Cristo e tudo aquilo que ele vivenciou, que ele desceu do céu, mas que ele não usurpou ser igual a Deus. E ele vai descrevendo as características de Cristo, que nós não vamos ler hoje. Mas, para finalizarmos, que haja em nós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Amém? A primeira música que nós vamos cantar é exatamente aquela que nós estávamos falando. Paulo estava na onde? Na prisão, com os olhos no céu. E é isso que nós vamos cantar nesse momento. Declarar, na verdade, uma declaração de fé, que nós estamos na terra, mas com os olhos firmados e fixados no céu. Amém?